te espante. Tudo passa, só Deus não muda. A paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus, força daquele que em vós espera, sedes favorável ao nosso apelo, e como nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro da vossa graça, para que possamos querer e agir conforme a vossa vontade, seguindo os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus. Só Deus basta. E a palavra de Deus, ela encontra no Evangelho de São Mateus, no capítulo 6, no versículo de 7 a 15. O Senhor esteja convosco, e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não usei muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força de muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes de que vós os peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. De fato, se vós perdoai aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que estás no céu também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, o vosso Pai também não perdoará as faltas que vos cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós meditamos ontem sobre aqueles 3 pilares, né? Que é o jejum, a esmola e a oração. E hoje, então, a palavra de Deus vem nos centralizar em questão da oração, que é uma fonte de bênção e de graça que nós temos para utilizar, para que nós possamos, então, estar sempre em ligação, né? Em contato com Deus, e por isso, então, estamos a sua graça e a sua bênção ao nosso dispor. Mas a oração, ela precisa também ter a qualidade necessária. Como nós rezamos? Nós, na verdade, né, somos assim, bem distraídos na nossa oração, temos algumas dificuldades, né?
E Jesus, então, aqui conhecendo que somos limitados, ele está aqui nos ensinando como que nós devemos rezar. Então, porque a nossa oração, Jesus, ele foi um homem de muita oração. Ele ficava a noite toda orando ao Pai. Ele, né, fala assim que ele subia lá no monte porque ele tinha que tomar decisões importantes. Então, a comunhão com o Pai é através da oração. E assim também somos nós precisamos da proteção divina. Tudo aquilo que a gente reproduz de bom é porque temos comunhão com Deus, é porque temos uma relação com Deus. E essa relação que temos com Deus, para ela ser realmente eficaz, precisamos de ter essa comunhão com Deus através da oração. E então não é a quantidade de palavra, a forma de expressão, mas aquela relação que a gente tem com Ele através de um comprometimento, uma oração meditada, uma oração aonde a gente sente que existe uma ação de Deus, aquilo que faz com que os nossos sentimentos, as nossas escolhas e decisão são fruto dessa oração, dessa boa relação com Deus através da oração. E aí Jesus fala, então vocês devem rezar assim, Pai Nosso. Quando nós chamamos Deus de Pai, e nós falamos que Ele é o nosso Pai. Isso quer nos dizer que somos irmãos. Se o Pai ele é nosso, nós somos irmãos uns dos outros. E dentro dessa relação, então, precisamos já descobrir que somos, por sermos irmãos, precisamos viver essa comunhão. Quando chamamos Deus de Pai e que Ele é o nosso Pai. Santificado seja o seu nome. Quer dizer, o nome de Deus, ele vai ser santificado. Quer dizer, Deus é santo, mas por que fala santificado seja o teu nome? Quer dizer, através do nosso jeito de relacionar com Deus, nós vamos sentindo, absolvendo e recebendo essa santidade de Deus. Santificado seja o seu nome. Venha a nós do teu reino. Olha que lindo, amado. O reino de Deus, esse reino de justiça. São as nossas escolhas e decisões que faz a graça de Deus acontecer. Quer dizer, qual que é o venha a nós o teu reino. O reino de amor, o reino de paz, o reino de justiça. O reino de Deus que vem visitar as nossas necessidades, seja ela de saúde, seja ela emocional, de relacionamento, o que nós precisamos, né? Vem a nós, vem esse reino de Deus reinar dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, dentro da nossa história. Santificado seja o seu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Quer dizer, a vontade de Deus não é a nossa vontade, porque muitas vezes nós queremos que Deus faça a nossa vontade. E é a vontade de Deus que vai fazer com que nós recebemos, porque Ele não fala na palavra, Ele sabe o que nós precisamos. Quer dizer, podemos dizer, então não precisa pedir, não. Ele sabe o que nós precisamos, mas nós precisamos querer aquilo que precisamos. Por isso precisamos pedir. E ele fala, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Então, as nossas ofensas ele perdoa da mesma forma que nós perdoamos. Então, aqui entra essa graça santificadora de Deus através do perdão. Abra o coração, porque se existe algo que nós temos dificuldade de perdoar. Então, aqui fala que eu mesmo estou dizendo que eu quero ser perdoado da mesma forma que eu perdoo. Assim como nós temos ofendido, e não nos deixas cair em tentação. Né? A tentação, ela está por aí. Nós não somos livres dela, mas pedimos a Deus que não deixa nós cair em tentação. E aí então termina dizendo, se você perdoar, eu te perdoo. Se você não perdoar, seus irmãos não será perdoado. Então,
o perdão se faz necessário, porque rezamos para ter comunhão com Deus. Agora, se nós falando que nós vamos perdoar, como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e aí a gente acaba não perdoando, então não somos também perdoados. Então a oração precisa ter uma abertura de coração. E quando nós temos essa abertura de coração e fazemos uma oração verdadeira e cumprimos aquilo que falamos na oração, nessa comunhão com Deus, Ele é um Deus todo-poderoso que age na nossa vida de uma forma transbordante. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.